Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos reagir a mais um trecho da conversa aí do pessoal do Iron Talks, né? Falando aí, questionando a ciência, eu achei muito curioso isso, né? E tem um rapaz ali para defender a ciência, basicamente. E eu gostaria de acrescentar informações aqui, mas eu vou ver um trecho um pouquinho maior do que o normal, porque eu achei que a discussão é muito válida, tem muita coisa curiosa aqui. Mas o trecho que eu quero discutir é sobre revisão por pares, e eu quero mostrar informações que as pessoas nem imaginam, tá? Então vamos por partes aqui para a gente ver como é que anda a ciência nos dias de hoje. Mas primeiro ponto, vamos escutar o que o rapaz aí do Iron Talk está falando, o Dr. Felipe Sestaro, certo? Que é médico e é uma pessoa aí que não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que tem algum conhecimento aí. Ele entrevistou um médico, né, falando aí sobre alguns pontos polêmicos, e não assisti o vídeo ainda, vou assistir, mas achei muito curioso o que ele vai falar agora. Então a gente vai ver um pedacinho maior, eu vou reagir mais à parte final, mas eu quero reagir a algumas coisas bem curiosas, no mínimo, tá bom? Então vamos lá. Saiu do laboratório de Wuhan ou não? O vírus do Covid saiu do laboratório de Wuhan ou não? Ok. Não. Não. Ah, sabe qual é o nome do Não, por favor, não fala isso. Olha só. laboratório de Wuhan? Não? Não. Pois é, Centro de Coronavírus de Wuhan. O nome do laboratório que o pessoal disse que saiu coronavírus chama Centro de Coronavírus. Só fazia coisas com coronavírus. Era só sobre mutação e ampliação do poder do coronavírus. Mas não saiu de lá. Não saiu de lá. Aconteceu justamente os primeiros casos na cidade aonde tem o Centro de Coronavírus de Wuhan. E aí o coronavírus nasce em Wuhan. Mas não saiu do laboratório, pessoal. Não. Sabe por quê? Porque algum jornalista diz que é mentira. Enquanto os cientistas dizem que isso é um fato, o jornalista diz isso é uma mentira. E o que é válido é a resposta do jornalista. Vamos lá. Ou dos cientistas do laboratório de Wuhan. Não, a gente não deixou vazar nada, não. Nossa, deu merda no mundo inteiro, morreu não sei quantas milhões de pessoas. Não saiu desse laboratório, não. Trabalho aqui. Não, nunca faria isso. Claro que não. Claro que não. Alguém já viu algum cientista fazer alguma coisa má? Não, imagina. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Porque era lá que era pensar que esse vírus ele foi mudado em laboratório. Aí você vai dizer assim, é negacionismo. Por que você fala isso? Porque a imprensa, maciçamente, nos trouxe... Eu quero que a imprensa se foda! Não, senhor, presta atenção, porque é aqui que você chegou. A imprensa, maciçamente, em uma única voz, decretou assim, isso aqui é ciência e todo o resto não é. E a imprensa negou o debate científico. E trouxe todo mundo que discordava desse pensamento como o quê? Negacionismo. Isso é a negação da própria ciência, porque a ciência é discordar para tentar buscar uma verdade. O ponto é que quando você encerra... Pessoal, negacionismo científico, como o pessoal fala aí na mídia, é um termo cunhado pela mídia, certo? Não pela ciência. Você não vê cientistas falando assim, você é negacionista. Pessoal, eu já fui em várias defesas de trabalho na Universidade de São Paulo, e eu vi os professores, às vezes, eles eram de vertentes diferentes, como se fossem duas religiões diferentes, né? Você está errado, você está não sei o quê, você é um safado, tá? Eu já vi isso, principalmente na geologia. A geologia rola muito isso. Caraca. E ninguém fala assim, você é um negacionista. Ninguém fala. Você pode chamar o cara de idiota, não sei o quê, etc, tal, mas ninguém fala, isso é coisa da mídia, né? Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui, que é interessante. O discurso ou o diálogo, acabou a ciência. Você está impondo algo. Claro, aí eu dei o exemplo da Terra plana, deu o exemplo da Terra plana para voltar ao gancho. Quando o Xandão ele fala Terra é plana, é consenso social hoje e científico, não, tá errado, isso é pensamento retrógrado, a Terra é redonda. Só que a maioria das pessoas que vão dizer que a Terra é redonda e que ela não é plana, etc, não tem a menor noção de como que se chegou a esse raciocínio, tá? E se fizer 2 ou 3 perguntas, a pessoa não sabe. Então, quer dizer, a maioria das pessoas elas estão repetindo feito papagaio. Elas nunca pararam nem para pensar no assunto, mas tudo bem. Vamos pulando isso aqui, vamos à parte interessante. Tem um detalhe. Quando a ciência não está aberta ao diálogo... Mas a ciência é diálogo, é revisão por pares. Sabe que ela virou? A ciência é diálogo, isso é verdade. O que nós temos hoje não é mais ciência, porque não tem mais diálogo, ok? Não tem mais diálogo. Então vamos lá, vamos continuar ouvindo. Não, ela virou sarcasmo. Não, sarcasmo é a minha opinião, porque é o que eu falo. Ela virou isso. Mas então, o meio acadêmico científico. Você, produção de artigos, produção científica de mestrados, doutorados, você pega o artigo de um cara, igual que você entrevistou aqui, e pega 500 cientistas pra olhar cada pontinho do artigo daquele cara e fala, pô, tá errado aqui, aqui, aqui. E isso tem a revisão por pares. Se você pegar...
Vamos lá, isso é uma papo furado. Vamos por partes aí. Tá falando sobre o consenso que é formado com uma comunidade científica, certo? E aí tem as teses de mestrado e companhia. Será que tem tese de mestrado mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, eu coloquei aqui no Google, no modo IA, sobre o doutorado de uma geóloga que tentou fazer um doutorado na Universidade de Sfax, certo? Ela já tinha mestrado, resolveu fazer o doutorado em 2017, na Tunísia, certo? E isso gerou um puta escândalo. Por quê? Porque foi denunciado, a NASA denunciou ao Conselho da Tunísia, a Sociedade Astronômica da Tunísia, a NASA, nos Estados Unidos, resolveu interferir numa tese de doutorado na Tunísia, dizendo que era um absurdo uma aluna da Tunísia estar fazendo um doutorado sobre terra plana. Aí o que aconteceu? A Sociedade da Tunísia, a Sociedade Astronômica da Tunísia, foi lá e caçou isso. O que aconteceu basicamente? Olha só. Vamos ver aqui, em 2017, uma aluna de geologia da Universidade de Sfax, na Tunísia, gerou um escândalo internacional submetendo uma tese de doutorado, argumentando que a Terra era plana, estacionária, jovem com 13.500 anos e o centro do universo. A tese dela explicitamente rejeitava a física de Newton e Einstein e a climatologia moderna. A tese dela foi levada à luz por Hafez Ateb, fundador da Sociedade Astronômica da Tunísia, que recebeu uma denúncia da NASA, porque eu acompanhei esse caso na época, e gerou um criticismo acadêmico mundial sobre a pseudociência. A Sociedade Astronômica da Tunísia, subsequentemente, enviou um papel aí qualquer, né, um pronunciamento, dizendo que estava demandando aí alguma coisa sobre os estudos científicos e blá, 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 blá. Beleza. Aí eu venho aqui e pergunto assim, qual é o nome da estudante? Tá? Inteligência Artificial do Google. Qual é o nome da estudante? Bom, diz assim, ó, a exata identidade e o nome da estudante nunca foi oficialmente liberada ao público pela universidade, pelos ministros ou pela academia que expôs a história. Certo? Nós não podemos ir lá e perguntar para ela. Nós não podemos. A ciência foi lá, não é que ela reprovou a tese. Ela fez a tese sumir e fez o nome da pessoa e do orientador dela sumirem. O que a gente tem hoje na internet são algumas pseudo-teses dessa aluna, certo? Que pode ser que seja verdadeira ou não, né? Mas são muito curtas para ser uma tese. O pessoal foi lá, pegou algum rascunho da tese, disponibilizou como tese, mas na verdade a tese verdadeira, a tese original, nós não temos acesso. Nós não temos confirmação de quem foi a estudante, nós não temos confirmação de quem foi o professor do doutorado dela. O que a gente sabe é que os órgãos, certo, do ciência que gosta de discutir, cortaram a tese, não permitiram entregar a tese, não falaram qual era o nome da moça, não falaram como o nome do orientador. Essa é a ciência que gosta de conversar e discutir, certo? Ok. Quando o professor Hafez Ateb falou sobre essa tese em abril de 2017, ele deliberadamente omitiu o nome da estudante, o nome do orientador e o departamento específico que isso aconteceu. Ok. Depois a inteligência artificial me pergunta assim, se eu quero saber os argumentos religiosos e tudo mais. Eu perguntei que eu quero saber os argumentos e os textos religiosos que tinham nessa tese, né? E ela vai falar algumas coisas que se tem na internet. Então diz assim, ó, a estudante de doutorado da Tunísia, que sumiu do mapa, nós não sabemos quem é. No final das contas, a gente nem sabe se ela foi morta, porque cadê essa mulher para falar? Cadê essa mulher para denunciar que a tese dela foi pro saco? Cadê? Será que só foi a tese que foi pro saco? Ou a ciência de hoje já virou coisa de marginal também? Para mandar a pessoa pro saco também? Eu não sei, porque a gente não tem informação, certo? Então tudo bem. Então, a estudante de doutorado da Tunísia fez aí utilizou aí fortemente aí o literalismo da escritura, né? E de forma bastante rígida, principalmente com interpretações do Alcorão, né? E foi fazendo algumas contas. O que ela falou, basicamente? Primeiro, a parte religiosa. Para que servem as estrelas?
Olha que interessante. Não tô falando aqui o que ela escreveu, tá? Não tô falando que eu concordo. Tô falando o que ela escreveu. Então, em tese, ela dizia que as estrelas tinham 3 propósitos. Um era para decorar a noite, fazer a noite bonita. Número 2, serviam como sinais para as criaturas se movimentarem à noite, ou 3. E 3, serviam para apedrejar demônios no final dos tempos. Tá, gozado isso, porque na Bíblia diz que no final dos tempos as estrelas cairão sobre a terra. Só uma observação. Vamos lá, então vamos para a próxima aqui. Os planetas, para que serviriam? Diz assim, ela dizia então que os planetas serviriam para proteger o Chamaim, o céu, certo? De demônios. E também can be thrown at devils and angels. Aqui, ó, a flood do Noah, como é o nome? Dilúvio. Fala que isso é um evento geológico provado em escala mundial, né? E tudo mais. Ok, né? Claro que ela não falou que é numa escala global, porque ela acreditava que a Terra era plana. Então, né? Agora, revisionismo científico. Ela fez algumas contas, chegou à conclusão que o Sol tinha um diâmetro de 1.135 km, ao invés de 1,4 milhão de quilômetros, que a Lua, tinha 908 km, né, de diâmetro. Diz que o Sol estava 687 vezes mais próximo da Terra e a Lua 23 vezes mais próximo do que a ciência diz. Diz que na escala cósmica só existe basicamente uma galáxia com 11 planetas e um número limitado de estrelas. Também, é lógico, você pode, se você acredita que tem um domo, você pode pensar que várias estrelas são reflexos de outras estrelas, sei lá. Então, e também revisou a velocidade da luz, né? Beleza, então foi isso. Agora, se você for ver aqui, isso aqui é inteligência artificial respondendo, você pode procurar artigos aqui, ó. Isso aqui, ó, o mundo é plano de novo. Como um antigo debate foi revisionado na Tunísia, né, falando sobre essa tese, e também aqui, ó, PhD tese de PhD, The Earth is Flat. Essa tese nunca acabou acontecendo, certo? Foi varrida para abaixo do mapa, e aí vem o ponto que nós estamos aqui, onde o rapaz diz assim, a ciência é feita de revisão por pares, tem teses de mestrado, tem tese de doutorado. Primeira coisa, se você foi lá, a ciência foi lá e sumiu com a tese da mulher, e nós nem sabemos quem ela era, e isso foi uma coisa que virou um escândalo na época, mas nós não conseguimos nem saber, nós não conseguimos entrevistar a mulher para saber o porquê ela pensou assim. Nós não conseguimos. Que porra de ciência é essa? Cadê o debate? Cadê o debate? Não, podemos debater, portanto que você debata as coisas certas. Bom, isso não é um debate aberto. Isso não é a ciência de antigamente. Quer dizer, tem várias coisas que aconteceram na ciência de antigamente que, se você for ver, eram ridículas. Por exemplo, o Einstein falando que a velocidade da luz não muda, mesmo que você esteja à velocidade da luz e você pegar, vamos supor, você está à velocidade da luz num jato na velocidade da luz, vamos supor que você chegasse muito perto dela, e você pegasse um feixe de laser à velocidade da luz, a velocidade do feixe de laser seria a velocidade da luz. Quer dizer, tem um monte de coisa que, se você for ver, é ridículo, certo? O cara tem que mudar o tempo para justificar a velocidade da luz, certo? Quer dizer, o tempo passa a ser relativo, certo? A única coisa absoluta é a velocidade da luz. Quer dizer, o cara mudou tudo, mas a ciência aceitou discutir isso. A maioria dos cientistas na época eram cientistas. Por quê? Ok, é ridículo, mas vamos discutir. Nos dias de hoje, a tese de doutorado da pessoa é removida. É removida. Você não pode ter. Agora, vamos falar sobre esse consenso científico. Esse consenso científico, não existe isso mais. O que é consenso científico? Olha, o cara foi lá, fez o experimento, chegou à sua conclusão. Outro também fez o experimento, chegou à sua conclusão. Outro também, beleza. Alguém foi lá, fez o experimento, os outros foram lá, revisam o experimento, o cara falou, tem um erro aqui, por isso que você está falando o oposto. Beleza, isso é o consenso científico. Agora, o que não é um consenso científico? O que não é um consenso científico é um monte de pessoas reproduzindo uma fala e nem sabe justificar. É a pessoa falando o seguinte, não, os continentes se movem, beleza, onde a rocha está em cima de rocha. Você pode explicar isso para mim? A rocha dura, um paralelepípedo, em cima de outro paralelepípedo está se mexendo. Mas como é um continente, o atrito deve ser gigantesco. Certo? Então, para se movimentar, tem que ter uma força empurrando. Beleza. Mas o atrito é gigantesco. Tá? Então, quer dizer,
Por que o continente é destruído pela força que empurra ele? Ah, é por baixo que empurra. Ele tá por baixo. Beleza, só que os dados científicos hoje mostram que, na verdade, o que está acontecendo embaixo não é uma movimentação. O manto da Terra, certo? Vamos dizer assim, a litosfera está em cima, que se movimentaria, e a astenosfera embaixo. A astenosfera está oferecendo resistência ao movimento. Então, por que está se movimentando? Né? Então, quer dizer, tem várias perguntas que a ciência ainda não consegue responder. Agora, se alguém falou o seguinte, vamos mudar tudo, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o pensamento e vamos testar um outro modelo. Você pode discordar, eu também posso discordar, beleza. Mas se você testar um outro modelo, se você não pode testar outro modelo, você não pode discutir ele, por mais ridículo que seja, você não está mais na ciência. E outra, de novo, o consenso científico hoje é formado pela televisão. É pela televisão, é pelos filmes. A maioria das pessoas vão falar o seguinte, a Terra é uma bola, vão falar o seguinte, a Terra é uma bola porque eu vi no Star Trek, eu vi no Star Wars, eu vi num filme, eu vi no Armagedon, no filme Armagedon, eu vi no filme XYZ, eu vi nos quadrinhos. Então o quadrinho vai mentir pra mim? Não. A televisão vai mentir pra mim? Não, imagina. Ninguém vai mentir pra você. Você viu uma foto. Certo? Montada. A própria NASA diz que é a foto da bola, basicamente, da Terra bola, como eles mostram, é uma montagem. Eles dizem isso. O próprio cara da NASA, tem vídeo do cara falando que é uma montagem. Eles montam, porque eles dizem assim, não dá pra tirar a foto inteira com qualidade, então a gente monta. É a Blue Marble, né? A famosa foto Blue Marble. Mas é isso. Então, quer dizer, não tem consenso científico mais, tá? Vamos lá, vamos supor que você queira fazer um consenso científico verdadeiro. Vamos abrir para todo mundo. Primeira coisa, vamos supor que você vai dizer que o aquecimento global é uma fraude. Na verdade, é mudança climática e não aquecimento global, tá? Vamos supor isso. Aí você vai lá e vai colocar isso para a FAPESP. Aí os pares vão analisar, ó, a gente tem uma quantidade limitada de dinheiro e a gente vai ter que investir nesses projetos. Vamos investir aonde? Ó, tem um cara aqui que vai contra tudo que a gente pensa. Melhor não dar dinheiro para esse cara, vamos dar para o outro que concorda com a gente. É óbvio, o consenso ele é montado com base financeira. Ele é montado com televisão. Ele não é um consenso verdadeiro. Consenso verdadeiro é que todo mundo chega uma hora e fala assim, ok, desisto, você tá certo, hein? Eu acho que tá certo, beleza, tal. E aí montou um consenso. Isso não existe mais hoje. O que existe é propaganda. Propaganda, não existe mais consenso na ciência. Não existe. Na geologia não existe consenso em muitas coisas. A gente senta lá e vê os caras discutindo, beleza. Isso é uma coisa verdadeira, isso é uma coisa boa. Agora, os dogmas que nós temos não são consenso. Não são consenso. Isso aí são coisas que, assim, alguém, que é o dono do portão sagrado da ciência, alguém diz o seguinte, isso aqui vocês podem discutir e tá tudo beleza. Mas determinadas coisas vocês não podem discutir ou vocês vão ser achincalhados em público, vocês não vão receber suporte financeiro, vocês vão ser retirados da ciência. Como, por exemplo, de novo, a estudante da Tunísia, que cadê ela? Cadê a tese que gerou problema? Eu queria ler e queria ver. Queria ir lá assistir ela defendendo. Beleza, fez uma tese de doutorado? Beleza, deixa ela apresentar, certo? E aí você vai lá e reprova. A banca pode reprovar a tese dela. Qual que é o problema? Por que não pode reprovar mais? Não pode nem apresentar a tese. Quer dizer, por que não vai lá e reprova a tese? Eu queria ir lá, eu iria até a Tunísia para assistir. Para ouvir quem é o babaca da situação. Eu iria até a Tunísia assistir isso aí. Queria que fosse filmado, queria tudo. Mas não aconteceu, não rolou. Os caras foram lá, ó, e tesouraram a mulher. A tese foi enterrada. E a mulher? Não sei se foi enterrada. Não sei. Certo? É isso. É ridículo a esse ponto. Então não existe esse negócio de consenso, nada nos dias de hoje. É tudo uma palhaçada. E todo mundo sabe quem manda é a mídia. Ok? Cientista não manda porra nenhuma. Tem um monte de cientistas que estão falando contra determinadas coisas que aconteceram no passado recente aí, desse negócio do Covid, por exemplo, e eles não podem nem falar. Se você fizesse um vídeo no YouTube falando contra o que a mídia falou, pronto. Teve um cientista na Universidade de São Paulo, um senhor, logo no início falou, ó, isso assim, assado, o vídeo dele caiu, o canal dele caiu. Quer dizer, o cara é um professor de virologia, o canal dele cai. Puta que eu pariu. E aí chega lá, aí a gente discute, não sei o quê, discute no clube das patotas. As patotas chegam lá e começam a conversar as patotinhas e tá tudo beleza, todo mundo concorda? Todo mundo concorda com tal assunto? Não, o vírus não foi vazado lá de Wuhan, por exemplo.
Em Wuhan tinha um laboratório do coronavírus. Não existia laboratório do coronavírus em São Paulo, não existia na cidade X, Y, Z. Mas logo na cidade que tinha o laboratório do coronavírus, para modificar o coronavírus, por acaso aparece o coronavírus. Os cientistas dizem, veio do laboratório de Wuhan de coronavírus. Beleza. Aí a mídia diz assim, mentira, quem falou isso aí é negacionista. Porque existe um cientista no laboratório de Wuhan dizendo que nunca eles deixaram vazar nada. Nunca. Vai tomar banho. Isso é contra qualquer coisa lógica. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência sabe que isso é papo furado. E esse negócio que tem nos dias de hoje aí, a técnica que o rapaz está usando aí, de fazer vergonha, você é bobo, isso é loucura, isso é coisa negacionista. Pessoal, uma coisa que a mídia não percebeu ainda. Todos nós aqui não ligamos mais quando fazem chacota. Ninguém liga mais. Afinal de contas, a mídia vai lá e fala um monte de absurdo e a gente tem que aceitar. A gente não liga mais, ninguém liga mais. Antigamente, os homens iam pra guerra por causa de vergonha. Ai, se você não for, você não é homem de verdade. Os homens hoje em dia dizem assim, beleza, então tá tudo certo. Fala o que você quiser, estou indo pra academia, estou fazendo minhas coisas, vou seguir minha vida e que se ferre o que vocês estão falando. Ninguém mais liga. Não tem mais como você fazer o shaming. Você percebe? A beleza da época que a gente tá. Eu vou fazer uma vergonhinha no cara, eu vou passar uma vergonha, eu vou fazer um bullying com o cara. Nos dias de hoje, todo mundo tipo assim, fala aí, eu tô indo pra lá, tá bom? Seja ignorante na sua limitada bolha, certo, de ignorância. É isso. Ninguém liga mais. Ninguém liga. Tirou o shame, não existe mais como pôr shame nas pessoas. Porque a mídia fez shame de tudo. A mídia vira pra você e diz assim, você é um ignorante. Não tô falando que eu concordo ou discordo da mídia. Mas a mídia vira pra uma pessoa e fala assim, se você acredita que não existe mulher de pênis, você é um ignorante. O pessoal olha e fala assim, beleza. Não tô dizendo que eu acredito ou não. Não tô discutindo aqui, certo? Não quero trazer nada disso. Mas a mídia fala coisas que muitas pessoas podem discordar, eventualmente. Né? Não tô dizendo que eu concordo ou discordo. Eu tô dizendo que as pessoas não ligam mais. As pessoas não ligam mais pro shame. A maior ferramenta de manipulação de massa, que é fazer as pessoas se envergonharem, ou o que é chamado em inglês aí de shaming, envergonhamento, tipo assim, essa ferramenta não funciona mais. Foi usada demais, de forma desnecessária, não funciona mais. Aí o cara vai lá e faz piadinha. É isso. É o mundo, né? Certo? Tem que fazer piada com doutores, cientistas, pessoas que publicam artigo científico. Agora é interessante, imagina, um cara que publica artigo científico, o cara que nunca publicou uma merda de artigo científico em uma revista internacional, vai fazer shaming do cara, tipo, por exemplo, quem liga? Quem liga? Eu vou ligar, por exemplo? É isso. É isso, né? Paciência. Mas vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí, e lembre-se, não tem porra nenhuma de consenso científico, a maioria das revistas hoje, muitas revistas na verdade, os pares eles nem revisam porra nenhuma, eles jogam o artigo do outro lá na inteligência artificial e pedem assim, faça algumas críticas pra mim responder logo essa porra de revista. A inteligência artificial responde e o cara manda pra revista, tá bom? Não tem mais não tem revisão de fato. E cá entre nós, nunca houve revisão de fato, certo? Porque a revisão por pares nos dias de hoje, muitas vezes eu já enviei artigo, e a maioria das revisões pares, tem um erro de inglês aqui, tem um erro de inglês acolá, tal, melhora isso, você poderia incluir uma figura com uma escala diferente aqui assado, tal. Não existe uma coisa assim, me manda os dados, eu quero ver. Não existe isso, certo? Eu teria prazer de mandar os dados quando eu publico um artigo científico, eu teria prazer de falar, pô, o cara se interessou, vou mandar os dados. Não existe. O cara nem liga, não pede dado. Como é que o cara tá revisando se ele não vai checar? Porque revisão por pares, a impressão que dá é o seguinte, o cara foi lá, mandou um artigo, o cara que recebeu falou o seguinte, ok, me manda os dados aí que eu vou checar. O cara recebe os dados, fez o mesmo experimento do outro com os dados que o cara mandou, falou, os dados dele confirmam tal coisa. Não, ninguém vai checar. Ninguém vai checar. Não tem como checar, na verdade, inclusive. Não existe. Esse negócio de revisão por pares é só para filtrar coisas. O cara vai lá e mandar para uma revista XPTO um assunto que prova que a Terra é plana. É óbvio que vai ser cortado. Isso é revisão. A revisão é corte de informação. Não é sobre validade e verdade da informação. É sobre dizer o seguinte, ok, essa informação pode ser publicada e essa aqui não pode. Essa fala bem do aquecimento global? Beleza, pode ser publicada. Essa aqui fala contra? Não pode ser publicada. É isso que é revisão por pares. Não existe uma revisão onde o cara vai lá, pega os dados e diz o seguinte, eu vi os dados, chequei os dados, etc, tal, e analisei e é verdade. Vamos supor, só um minuto.
vamos supor aqui uma suposição. Eu vou lá, usei 2.000 sismogramas para provar uma geometria de uma falha. Ninguém nunca pediu para mim assim, manda o zip com todos os sismogramas que você analisou, para mim ver se você analisou direito a onda P e S e para eu checar as posições dos eventos com o meu software aqui e checar se o que você está falando bate com a realidade. Não tem como a pessoa fazer isso, ela vai refazer o trabalho. Isso seria revisão por pares, não existe. Revisão por pares é simplesmente falar o seguinte, esse trabalho não se enquadra na nossa revista, esse trabalho aqui é um lixo para nossa revista porque discorda do que eu penso. É isso, acabou, entendeu? Acabou. É uma criação de consenso artificial. E diga-se passagem, se você força determinados conceitos numa escola, acabou o consenso ali, porque todo mundo vai acreditar naquilo, acabou, entendeu? Porque foi educado que aquilo é bom e acabou, entendeu? E é isso. Mas vamos finalizar por aqui, já falei demais. Não gosto de falar sobre sistemas aqui, porque dá muita confusão e tipo assim, depois eu vou deixar aqui alguns dias o vídeo aqui, depois eu coloco para a área do pessoal que apoia o canal aí, tá bom? Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.